paz seja convosco. Amém. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que reina, aquele que era, é e há de vir. Aquele que é soberano sobre a sua vida e te escolheu sem nenhuma explicação. Que coisa linda. Amém. O Senhor não é como o ser humano que estabelece julgamentos. O Senhor não é aquele que, como eu falei na escola dominical há 2 semanas atrás, Ele alista os mais fortes, os mais sábios, mas Ele alista aqueles que são doentes, aqueles que precisam dEle. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema em Cristo. Temos um Deus Santo. Aprove a Ele fazer todas as coisas em Cristo e através dEle. Nada acontece fora de Cristo. E nele, Cristo, nós devemos estar. Aleluia. Nele fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Essa escolha demanda ações de nossa parte. Não é simplesmente uma coisa passiva, em que você recebe um prêmio, e é um prêmio, e nós não fazemos nada. A coisa mais importante que nós devemos fazer é buscar ser semelhantes ao nosso Criador. E não há outra forma a não ser através da meditação na santa e bendita palavra. Não existe outra forma. O versículo que nós meditamos na semana passada foi Efésios 1:4, que diz: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que pelo amor fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. No livro de Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas com o pecado, nós maculamos esta imagem. Nossa imagem diante desse espelho que é Cristo, ele é distorcido. Nós temos os nossos pensamentos, nossa forma de agir, as nossas mazelas. E isso faz com que nós nos afastemos do Senhor e maculemos esta semelhança. Mas nós não a perdemos. Não é algo que se ficou no passado, ou que você perde com o seu pecado. É algo que está dentro do seu coração, porque foi uma coisa dada pelo próprio Deus a você. Não é algo que você pode perder, ou vender, ou se desfazer. Mas cabe a nós, durante toda a nossa vida, perseguir essa excelência. Ter Cristo como modelo. Uma excelência que nós não vamos alcançar aqui na terra. Uma excelência que só vai ocorrer quando se tocar o toque da trombeta, ou quando nós falecermos. E aí nós viremos a encontrar o Senhor na glória. Nós devemos ter esta busca da excelência não como uma preocupação, e sim como uma meta. Sempre falo para vocês que vocês têm que ter planos, que vocês têm que ter metas. Se você não tiver uma meta, você vai continuar perdido, você não sabe para onde você vai. Que possamos buscar ser santos e irrepreensíveis, como diz Efésios 1:4, em sua presença, para a glória dele mesmo. Não é para a sua valorização, não é para você ser conhecido como alguém melhor, mas para a glória de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1. Estamos meditando em Efésios. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 em diante. Efésios, capítulo 1. Versos 3 em diante. Quero convidar você a ficar de pé em reverência não a mim, mas à palavra de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra,
nele, Cristo, digo, no qual fostes também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, Cristo, também crido, também fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, eu e você, em louvor da sua glória. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Agradecemos por essa palavra que transcende épocas, eras e estações. Uma palavra, Pai querido, que é atual nos dias de hoje como quando foi escrita. Queremos, Pai, pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que nós possamos te ver nesta palavra. Que o Senhor fale conosco, Pai. E eu peço especialmente sobre a minha vida, que o Senhor me capacite, Pai, a ser um instrumento da tua vontade nesta noite, que eu venha falar não o que procede do meu coração, mas aquilo que procede da tua vontade e trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título graça. Graça e mais graça. É a ação de Deus sobre as nossas vidas. Se nós olhamos para esse mundo, se nós olhamos as coisas que estão acontecendo, eu comentava com a Rosângela uma postagem de uma mulher, uma pastora, em que ela falava assim, no vídeo: eu vou dar um recado para os esquerdistas. A partir de agora eu não oro mais por nenhum esquerdista, nenhuma criança na UTI que seja filho de esquerdista, para eles saberem que eu sirvo ao Deus vivo. Eu fiquei imaginando, aonde está o cristianismo dessas pessoas? Onde está o cristianismo das pessoas que eles colocam um partido político ou uma situação política na frente do amor, que é a marca maior do cristianismo, ou deveria ser? Já compartilhei com vocês, há algum tempo atrás, que quando Gandhi ele foi evangelizado, ainda lá na Índia, ele olhou para aqueles homens e falou assim: realmente a palavra de vocês é uma palavra bonita, é abençoada. Realmente Jesus deve ter sido uma pessoa maravilhosa, mas eu prefiro ficar no hinduísmo. Por quê? Porque vocês não vivem no que vocês pregam. A palavra que vocês proclamam não é o que eu vejo na vida de vocês, então eu prefiro ficar com o meu hinduísmo. E nós temos transmitido esse tipo de coisa ao mundo. Enquanto o Senhor ele nos dá graça, graça e mais graça, nós, quando espremidos, nós somos recipientes de um líquido amargo. As pessoas não veem Cristo em nós, não veem Cristo na igreja. Os dois versículos que nós vamos meditar nessa noite, na sequência da semana passada, Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, que diz: Ele, Deus Pai, nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, ou a bondade da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, não para a sua alegria, não para a sua satisfação, mas para o louvor da glória dele, porque ele nos concedeu gratuitamente no amado, e esse amado é Jesus Cristo. Deus em amor nos predestinou para ele, disse no verso 4. Essa expressão é a chave para a compreensão das consequências da minha salvação e da sua salvação. A minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidades, você tem responsabilidades. Diante do fisco você tem responsabilidades. Diante do trânsito você tem responsabilidades. Quando você está lá no mercado, você tem responsabilidade de seguir uma fila. E também no cristianismo nós temos responsabilidades. E é esperado que pessoas que se dizem salvas se coloquem como salvas, vivam como salvas. A eleição tem como objetivo final a adoção de você como filho. É para isso que Deus nos escolheu. Filhos que são adotados, são tirados desse mundo pecaminoso e trazidos para Ele para poderem refletir o quê? A minha vontade? O meu querer? Não. A graça e a glória dele. Nós temos que refletir mais de Deus. Quando as pessoas nos fazem a pergunta: por que Deus continuou com a criação quando sabia que seria seguida pela queda?
Uma das respostas que você pode dar é para que ele pudesse glorificar pessoas, para que ele pudesse adotar pessoas, para que ela pudesse elevar o seu nível, o seu padrão acima de uma criatura. Você tem mais valor do que um cachorro? Você tem mais valor do que o rio Amazonas? Você tem mais valor do que a natureza? E as pessoas, elas têm confundido isso, colocado o ser humano debaixo, como se fosse um animal. E aí frases do tipo, eu prefiro conviver com animais do que seres humanos, é no mínimo uma aberração diante de Deus. Nós temos defeitos, nós temos problemas, eu tenho defeitos. Eu já falo para você com frequência, o maior pecador dessa igreja sou eu não sou exemplo de nada. Nós temos que entender que Deus, Ele quer nos outorgar algo acima do que apenas sermos criados, mas também sermos filhos. Ele iria nos adotar, fazendo-nos filhos e filhas da sua família, é um grande privilégio. Porque o primeiro deles, o maior de todos, é Jesus Cristo, o seu unigênito, o primeiro da morte, o primeiro que morreu e ressuscitou, aquele que é o primogênito de todas as coisas. E ele fala, vocês vão ser como ele, vocês vão ser como ele. Interessante que na lei romana, na época que Paulo escreveu, quando uma pessoa ela era adotada, ela tinha os mesmos direitos daquele que era gerado. E aí eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei do texto lá de Ruth e Boaz, que Boaz ele chega e fala assim, olha Ruth, se ninguém quiser te resgatar, eu resgato, mas tem um outro antes, eu tenho que dar primícia para ele. E por que aquele homem não quis resgatar Ruth? Porque ele sabia que os filhos que iriam vir dela iriam ter direito como os filhos dele. Ia ter uma divisão de herança. Aquele recurso que era para os filhos biológicos dele iam acabar tendo o sobrenome do outro, que era do viúvo, de onde que ela tinha casado, que era viúva. Então nós temos que entender que quando Deus ele nos adota como filhos dele, nós temos os mesmos direitos do próprio Cristo. Ele olha para mim, para você, como se nós fôssemos o próprio Cristo. Quando nós somos imersos nos nossos pecados, nas nossas lambanças, Ele vê em você o próprio Cristo. É inútil buscar comparações humanas para explicar a adoção divina, pois a adoção que Paulo fala vai além de qualquer pensamento ou ato humano. Não adianta você querer entender a eleição divina ou a adoção de Deus e Ele olhar para você e falar assim, eu quero Ele como filho, eu quero Ele como filho, ela como filha. A adoção do Pai dá às pessoas não apenas um novo nome, não apenas um novo status legal e um nome, uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem. Romanos 8, 29, por favor. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi separado para algo muito superior do que apenas viver aqui nessa terra, mas você foi separado para ser mais semelhante a Cristo. Os pais terrenos podem amar muitíssimo um filho adotivo, não sei como funciona isso. Nunca tive um filho adotado. Mas os pais, eles podem amar um filho adotivo de uma forma grande, mas não como Deus amou. Não concedendo aos filhos o status de praticamente Deus. Aqueles que iriam compartilhar com o Senhor a eternidade ao lado dele, mesmo sendo pecadores aqui na terra. Você ser olhado numa condição de que você não é pecador em Cristo é algo maravilhoso. Essa adoção é apenas por meio de Cristo. É pela obra de Cristo que essa adoção se torna uma realidade. Não é pelo meu sacrifício, não é pela quantidade de dinheiro que eu entrego na igreja, não é pela quantidade de serviço que eu faço, não é por causa das vidas que eu ganho, não é pelo número de vezes que eu vou na igreja, mas é pelo sacrifício de Cristo. É pelos méritos da sua expiação
por Ele ter levado o seu sacrifício, o meu pecado em cima das suas costas, que os eleitos, eu e você, recebemos um novo estado, assim como também somos transformados. Você não é mais aquela pessoa. Você começa todo um processo de mudança e transformação. Assim, eles, os filhos, se transformam não mais em criatura, mas em filhos de Deus, com o objetivo de o glorificarem. Até então nós éramos criaturas, andávamos abandonados, sem premissa, sem direção, fazendo o que nos aprazia, vivendo um dia para apagar o almoço do outro dia, apenas esperando a morte chegar. Mas com esta visão nova de Cristo, nós temos uma esperança. Essa eleição, que já foi descrita como uma predestinação para a adoção de filhos, é para o louvor da glória, da graça do Pai. Mas como que há a glorificação do Pai com a adoção? No que Ele é glorificado? Em que eu, pecador, seja adotado na família de Deus. Cumprimento da sua palavra. Antes da fundação do mundo, Ele disse que queria você. Quando Cristo lhe foi pregado na cruz do Calvário, as pessoas que ajudaram a fincar o prego nas mãos e nos pés de Jesus, espetar a lança do seu lado, chamava-se Paulo, Rosângela, Vânia, e todos nós somos pessoas que ajudamos que esses pregos matassem o autor da vida. E quando o Senhor Ele nos resgata, mesmo nós continuando vivendo dessa maneira, o nome dele é glorificado pelo cumprimento da palavra dele. Esse é o propósito principal, a glorificação do nome do Senhor, o de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, buscar ser iguais a Ele, dia após dia, uma jornada difícil. Confesso a vocês que muitas vezes é difícil. Quando nós nos deparamos com a rejeição, quando nós nos deparamos com os problemas, muitas vezes o nosso desejo é desistir. Quantos de vocês já falaram comigo, eu estou a ponto de desistir, eu não quero mais? A condição de conselheiro bíblico que eu pratico é uma condição em que eu ouço muito isso. As pessoas falam assim, eu não aguento mais, eu estou a ponto de tirar a minha própria vida. Mas as pessoas que têm esta esperança, esse propósito maior, esse propósito de glorificar a Deus, elas conseguem, pela graça de Deus, se manterem firmes. Aleluia. Este é o propósito principal, a glória de Deus. Mas também nós temos que entender que há um propósito secundário, que é o de nós sermos santos e irrepreensíveis, que é o propósito da nossa igreja. Te ensinar a ser santo e irrepreensível. O que você vai fazer com isso é com você. Eu não estou aqui, como eu já disse várias vezes, para ter gerência na sua casa, na sua vida, no seu lar. Sim, eu chamo a tua atenção. Sim, eu te exorto para esse caminho. Mas quem tem que fazer isso é você. Eu não posso entrar no seu lar e exigir que você faça mais do que eu estou pedindo. O alvo final para o qual tudo mais contribui é o louvor da excelência manifestada em favor dos indignos, eu e você, daquele a quem se denomina o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse que é o seu Deus. Não é uma igreja, não é uma placa de igreja, não é uma denominação, não é um pensamento, mas nós temos que entender que o nosso Deus é o mesmo Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos notar claramente que agora a ênfase da volta de maneira especial para a maravilhosa graça. Foi a maravilhosa contemplação do amor concedido graciosamente aos considerados como perdidos em pecado e em ruína, eu e você, que atrai a atenção de Paulo. Colossenses 1:21. Você não pode esquecer de onde você veio. É uma bênção estar casado com a minha esposa. Ela me exorta e me traz à mente muitas vezes coisas que eu esqueço. E às vezes repreendo ou falo alguma coisa e ela me chama e fala assim, não esqueça que há pouco tempo atrás nós achávamos isso errado ou achávamos isso certo. Esse entendimento é o entendimento de como você tem que tratar as pessoas. Às vezes a pessoa está no engano, mas nós vemos com o nosso cristianismo preparado e nós afogamos essas pessoas. Nós não amamos essas pessoas. Helena, não.
Nós esquecemos e amamos essas pessoas, nós esquecemos de onde nós viemos, o que nós éramos. Colossenses 1:21. Diz assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. É Deus falando de mim e de você. Não esqueça isso. Não ache que você é mais santo que as pessoas, que você é mais merecedor de alguma coisa, porque você não é. A contemplação de Paulo diante deste amor derramado sobre pessoas indignas como eu e você, o que levou a alma do apóstolo a exclamar: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele olha para a ação de Deus, ele não tem outra coisa a não ser glorificar o nome do Pai, porque em primeiro lugar ele vê a sua própria vida, ele sabe de onde ele veio, e ele não consegue se apresentar de maneira diferente como: eu sou o pior, eu sou o mais pecador, eu sou o mais miserável de todos. Os pagãos também às vezes atribuem louvor e honra aos seus deuses, porém no caso deles a motivação está no anseio de acalmar a ira deles ou obter algum favor. Não vem a Deus apenas com o objetivo de conseguir coisas. Nós tornamos Deus irado em relação às nossas vidas por muitas vezes, pelo nosso falar e pelo nosso agir. Nós temos que, sim, trazer de alguma maneira a calma, nós temos que trazer de uma maneira ao restabelecimento da comunhão com o Senhor, mas não há necessidade de sacrifício, porque sacrifício já foi feito na cruz. Os pagãos não sabem disso, e os pagãos eles continuam querendo oferecer sacrifícios para acalmar o coração dos deuses deles, e também para conseguir o quê? Benefícios. Será que você adora a Deus apenas para conseguir benefícios? Será que você vem à igreja apenas para buscar alguma coisa para você, alguma bênção? Se você faz isso, só isso, você age como um ímpio e como um pagão. Aqui em Efésios nós vemos no término de cada parágrafo, versículo 6, verso 12, verso 14, a adoração de Paulo, sempre falando Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há sempre a condição da glorificação. Ele não consegue avançar no discurso dele sem glorificar Deus. É algo que quem fazia também era Abraão. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, você vê Abraão, ele parecia que ele dava 2 passos e ele levantava um altar de adoração ao Senhor, porque ele começava a ver quão bendito ele era, quantas coisas ele recebia, quanto Deus abençoava a vida dele, e ele não conseguia parar de glorificar Deus. É exatamente o que Paulo está fazendo, ele não consegue. É perfeitamente natural que a graça de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo tivesse quem no centro? Não sou eu. O centro de todas as coisas não sou eu, não é a minha vida, não é a minha saúde, não é o meu bem-estar. É o engano das igrejas de hoje, a busca do bem-estar, a busca da autoconfiança, a busca do benefício próprio, e aí nós tratamos Deus como se fosse um garçom, e Ele não é. Ele não é, apesar de Ele se agradar em nos servir, apesar dele ser glorificado através do nos servir, que é o que ele faz, nos serve, nos ajuda, nos abençoa. Nosso foco, nosso propósito não pode ser esse. Nós temos que ter um pensamento diferente. Temos que entender que quem está no centro de todas as coisas não sou eu, mas é Cristo. É através do sacrifício dele, através da ação dele, que nós podemos ter vida e vida em abundância. É por isso que Paulo afirma: Ele graciosamente nos concedeu no amado. Quando o Pai confere um favor, Ele o faz com alegria no coração, sem restrição. Além disso, seu dom alcança o próprio coração da pessoa e a transforma. A eleição ela não fica apenas no chamado, apenas na adoção, mas fala também de uma conversão de coração. Nós temos que converter o nosso coração. As nossas atitudes, elas têm que ser atitudes diferenciadas das pessoas do mundo. Romanos fala: não vos conformeis com este século. Olha, eu estava brincando, acho que era com Moisés outro dia, não sei se foi com Moisés. Olha, eu sou cristão, mas esse braço aqui não. Entendeu? Parece que a gente tem uma dupla personalidade. Então quando eu estou na igreja, eu louvo ao Senhor, adoro,
gostei bastante do louvor, ou foi porque eu fiz, não, eu senti bastante a presença do Senhor. Aí você sai, você esquece, parece que o seu jeito de agir, e ele ficou na igreja, ou fechado na sua Bíblia, que é quando você vai abrir só no outra semana. No relacionamento com Deus você não consegue crescer, você não consegue se desenvolver. Quando o Pai, de forma tão generosa, derrama a sua graça sobre nós, naturalmente, a única conexão que nós temos é através de Cristo, é através do amado. Cristo, por meio da sua morte, ganhou para todos nós a bênção espiritual e, portanto, deseja que sejamos possuidores destes bens. E visto que o Pai ama o Filho, Ele concede com alegria tudo que nós necessitamos. Em havendo o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. E conforme nós falamos, eu tenho que bater nessa tecla sempre. Não estou pregando a miserabilidade. Eu estou falando para você que a sua necessidade Deus provê. Os seus desejos, corra atrás. Estude, trabalhe, se dedique, guarde recursos. Mas não tenha isso como uma coisa mais importante na sua vida, porque a nossa vida é assim. Conversava hoje com a Lourdes, primeiramente por telefone, depois por Zap, e aí a gente vê, né, que o ciclo da vida, as pessoas elas vão ficando mais velhas, e as mais novas vão chegando. A gente olha a vida da Heloísa, o Pedro que estava hoje de manhã, apesar de ele estar com 3 meses de idade, Miguel, chamei de Pedro de manhã, obrigado. O Miguel, apesar de ter 3 meses de idade, na verdade ele tem só 1 mês, porque ele nasceu 2 meses antecipado, era para ele estar com 1 mês só. E a gente vê uma criança nova no mundo, ainda dependente, não sabe o que fazer, e nós já vivemos tanto. Já vivi 55 anos, espero viver mais um tanto, mas a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós temos que demonstrar o nosso amor hoje, nós temos que viver hoje os benefícios do Senhor. Nós temos que lembrar sempre que o Pai mesmo deu o seu Filho com esse propósito. De vez em quando ouvimos que Cristo é o amado do Pai, porque Ele foi sempre um Filho obediente. Isso é verdadeiro bíblico. Cristo, Ele era o obediente. Ele fazia tudo que o Pai queria que Ele fizesse, entendendo que Ele tinha a mesma patente espiritual de Deus. Ele poderia falar não? Podia. Ele é Deus. Mas Ele sabia da sua função. E Ele sofre por mim e por você, para que nós pudéssemos ter uma alternativa. Para que nós não padecêssemos o resto da vida nesses corpos que são decadentes e passar uma outra eternidade na decadência do inferno. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão se não há quem pregue? Como que eles vão ouvir se você continua calando os seus lábios? Você está deixando de cumprir uma coisa ao qual você foi designado. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Entretanto, faça necessário frisar que nessa conexão, o que evocou o amor do Pai, especialmente, foi a qualidade do amor de Cristo. Por que Deus ele demonstra tanto amor pelo Filho? Por que esse sacrifício de Cristo ele é tão especial? Ele é um sacrifício que transcende a obediência, mas tem a própria vontade dele em foco. Que amor é esse? Do Filho pelo Pai e do Pai pelo Filho. É algo que talvez a gente nunca venha entender. O que é este amor? O Filho, sabendo qual é o prazer do Pai e o que está em sintonia com sua vontade, ele não espera que o Pai lhe ordene fazer isso ou aquilo, mas espontaneamente se oferece em nenhum lugar das Escrituras. Apesar de nós sabermos que Deus Pai é aquele que ordena, mostra ele falando assim: Jesus, você vai, que eu estou mandando. Não parece. Talvez para nos deixar entender que Cristo, ele falou: eu faço, eu sofro. Essa é a sua vontade, Pai. Esse é o motivo da sua alegria. Pode deixar que eu faço. Ele voluntariamente faz a vontade do Pai. Ele não é passivo. Ele não é arrastado. Quando nós meditamos no Evangelho de João, nós tivemos o privilégio de acompanhar em especial as horas finais de Cristo, e mostrava claramente a condição de Cristo, ele se adiantando às coisas.
Quando as pessoas sobem no monte do Getsemane para o prender, ele não se esconde. Ele fala: quem vocês estão procurando? Ele sabia quem era. Ele fala: é Cristo. Sou eu. Sou eu. Quando ele é levado à presença de Pilatos, ele entra, ninguém empurra ele. Quando ele vai entrar na presença dos judeus, ele entra, ninguém força ele a entrar. Na hora da cruz, apesar dos soldados romanos estarem chicoteando as costas dele, ele carregou a cruz. Ele se ofereceu, ele não era passivo. Por isso que o sacrifício dele é um sacrifício agradável ao Senhor. Nem mesmo na sua morte, pelo contrário, ele entrega a sua própria vida. João 10, 17, 18. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Veio de onde isso? Isaías 53, 10. Falava com uma pessoa esse fim de semana. Antigo Testamento, ele não é algo a ser abolido. Há leis que caíram por terra, sim. Mas o texto do Antigo Testamento, ele é simplesmente a base para o Novo Testamento. Jesus Cristo vem para cumprir. Isaías 53, 10, ele fala assim: todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando der a ele, espontaneamente, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ou seja, a minha salvação e a sua salvação. Eu acho lindo e maravilhoso esses encontros. É esse maravilhoso deleite da parte do Filho em fazer a vontade do Pai e desse modo cumprir as suas ordenanças e salvar o seu povo, ainda que às custas da sua morte e morte de cruz, que move o Pai a exclamar em várias passagens: este é o meu Filho amado em quem eu me alegro. Será que Deus lhe fala isso de você? Nós temos que buscar esse tipo de coisa, não para que nós tenhamos mais recursos, ou para que nós sejamos mais ricos, ou sejamos mais amados, porque não há possibilidade de Deus te amar mais do que Ele já te ama. Ele já entregou o bem mais precioso dele para você. Não há algo melhor, não há algo mais especial. E as igrejas continuam cantando: eu quero o melhor de Deus. Manda o melhor de Deus. Não tem melhor, não tem melhor. O Senhor, Ele entregou o seu próprio Filho, e o seu próprio Filho se entrega na cruz de uma maneira espontânea. Por isso que o Pai diz: este é o meu Filho amado. Essencialmente, o Pai já havia pronunciado a expressão antes da fundação do mundo em várias passagens. Se você for olhar, você vai ver que antes da fundação do mundo é um texto que aparece pelo menos umas 5 a 10 vezes. Ocorreu coisas antes da fundação do mundo, entre elas a entrega de Cristo por mim e por você. Ainda derrama seu infinito amor sobre o seu Filho. João 17, 24. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Quem são os que Ele deu? Sou eu e você. Aqueles que buscam viver segundo a imagem dele, que buscam a mudança e a transformação, aqueles que realmente foram escolhidos de Deus e querem uma conversão genuína nas suas vidas. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. O Pai já pronunciou essa exclamação antes da fundação do mundo. Ainda derrama o seu espírito de amor sobre o seu Filho, movido sem dúvida, entre outras coisas, pela gloriosa decisão do seu próprio Filho. Eis aqui estou. Elias, Isaías, profetas, Ezequiel, grandes homens de Deus falando assim: eis-me aqui. O Senhor, Ele tem uma missão para mim e para você. Não necessariamente é você estar aqui na frente pregando o Evangelho, mas é aonde você estiver falando do amor de Deus. O que você tem feito com o seu tempo?
O que você tem feito com os seus talentos? Você tem dito como Jesus Cristo, eis-me aqui? Salmos 40, verso 7. Salmos 40, verso 7 diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. A respeito de quem? Jesus Cristo. O salmista está falando, o salmista da Bíblia já está falando de Cristo. É por isso que as pregações elas têm que ter quem no centro? Cristo. Não eu. Não a minha doença, não a minha enfermidade, não a minha necessidade financeira, não é a campanha do dinheiro, a campanha disso. Não, é Cristo. Porque ele disse, eis aqui estou. No rolo desse livro está escrito a respeito de mim. Quantas pregações perdidas, falando de tantas coisas, e não de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 7. Hebreus capítulo 10, verso 7. Mais um cumprimento da palavra profética desse texto que nós lemos em Salmos 47. Hebreus 10, 7 diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Um versículo que é pregado, escrito milhares de anos antes, vem sendo atestado pelo autor de Hebreus, e foi completo e foi concretizado pela figura de Cristo. Nossa mente e entendimento são pequenos demais para entendermos e expressar a magnitude dessas realidades. Como que a nossa mente pode conseguir imaginar a quantidade e o amor de Deus sobre as nossas vidas? Como que a gente pode entender a manifestação da graça de Deus sobre mim, pecador? Como que eu posso entender um amor de Deus que não muda, apesar de eu não o amar como Ele me amou? Nosso amor é condicional. O amor de mãe é condicional. O amor de pai é condicional. Nós amamos condicionalmente. O amor de Deus não. A nossa mente não consegue entender isso. Não consegue. Hoje pela manhã, o Gabriel ele compartilhou comigo, o Gabriel Sampaio compartilhou comigo um sonho que eu achei bem interessante. Quando a pessoa fala para mim que ela vai compartilhar um sonho, eu normalmente brinco com a pessoa e falo assim: e aí? Veio da feijoada? Porque às vezes as pessoas elas vêm com um sonho assim e tal. E ele falou, ele contando para mim, disse assim, que ele entrou, ele estava de mudança, e quando ele entrou no apartamento dele, ele viu que a porta estava aberta, e havia alimento espalhado pela casa. E ele com mais 2 ou 3 amigos que estavam armados, eram seguranças de alguma coisa. E haviam crianças lá. E as crianças elas estavam comendo, elas estavam famintas. E aquelas crianças puxaram facas para eles, e os homens puxaram o revólver para matar aquelas crianças. Ele falou, não. Ele falou assim, crianças, o tio aqui, ele vai alimentar, vocês podem largar as facas, ninguém vai fazer mal a vocês. E eu vou me comprometer com vocês a trazer alimento. E logo ele lembrou da nossa condição, da nossa ajuda, que nós ajudamos a favela da Candangolândia com alimento. Inclusive faz tempo que você não traz nada de alimento. Eu não acredito que você, ao abrir o seu armário, não haja um pacote de feijão, de arroz, alguma coisa que você possa trazer e depositar. Ou mesmo, eu não tenho o alimento, ou não quero trazer, quero dar uma oferta especial para isso. Porque é para isso que os recursos existem. E ele falou, pastor, eu estou me sentindo extremamente movido. Eu e Larissa estamos movidos a fazer alguma coisa por esse ministério. Como que nós vamos entender e explicar isso para as outras pessoas? Esse mover de Deus de formas sobrenaturais. A exclamação do Pai, é o meu filho amado, ela foi repetida no batismo do Filho, lá em Mateus 3:17. Isso foi de uma forma visível. De uma forma visível também, ele tomou o pecado das pessoas e colocou sobre os seus ombros. João capítulo 1, verso 29.
João capítulo 1, verso 29 e 33. João capítulo 1, verso 29 e 33 diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primícia, porque já existiu antes de mim, antes da fundação do mundo. João Batista, o maior profeta de todos, considerado como filho nascido de mulher, como o maior, ele tinha a expressão: não importa que ele cresça e eu diminua. Vocês me olham como santo, mas eu não sou apto, digno nem de desatar as sandálias dos pés deste homem. A exclamação do pai foi repetida na ocasião do batismo do filho, em Mateus 3,17, quando ele de forma visível tomou sobre si o pecado do mundo, João capítulo 1, verso 29 e 33, que nós lemos, e uma vez mais por ocasião da transformação, em Mateus capítulo 17,5, quando ele, Jesus, Pedro, Tiago e João vão para o monte da transfiguração. E ali Jesus Cristo, ele se transfigura com a glória daquele que havia de vir. E aí Pedro, humano como eu e você, olha para Cristo e diz para Deus e fala assim: não importa que nós façamos uma tenda aqui para a gente ficar aqui. Ignorância, egoísmo, ele queria só para ele. E aí Jesus Cristo, Deus falava de Jesus Cristo lá dos céus: cala a boca, Pedro. Hoje daria um meme, né? Cala a boca, Pedro. Ouve o que o Senhor, o que Jesus, o que o meu filho está falando. Ainda hoje, ele diz para você: fecha a boca. Para de falar besteira. Ouve mais e fala menos. Ouve o que o Espírito quer dizer às igrejas. Apocalipse, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Porque se você ouvir o que ele tem para dizer, você vai repetir aquele que ele falou e não o que está no seu coração. Uma vez mais, por ocasião da transfiguração, quando outra vez, de uma forma ainda mais notável, o Filho involuntariamente escolheu o caminho da cruz. A escolha da minha pessoa e da sua pessoa provém de Deus. Mas porque Cristo voluntariamente também escolheu esse caminho de morte, em que você não é o centro. Jesus, ele não veio para te salvar, ele veio para glorificar o Pai, mas a consequência disso é a tua salvação. Com a sua conversão, você vai se aproximar do Pai, mas também você vai alcançar outras vidas. Falamos hoje pela manhã sobre a condição do transbordar. Se você encher um copo de água muito, ele transborda e molha além daquele copo. Nós precisamos agir dessa maneira, entendendo que nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, sempre se coloque diante de uma pessoa como pior que ela, porque você conhece a verdade. E quando a pessoa se apresentar com suas dificuldades, seja de prostituição, drogas, álcool, mentira, o que quer que seja, roubo, o que quer que seja, não se coloque melhor do que ela. Eu não sou melhor do que nenhum dos polícios que foi eleito. O que me diferencia deles é a figura de Cristo, só isso. Se você conseguir expressar isso para as pessoas, elas não vão levantar os punhos em defesa, mas elas vão te abraçar, porque elas vão ver em você a figura do Eterno. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela ministração da tua santa e bendita palavra. Agradecemos porque entendemos que nós não temos valor nenhum, que nós somos resgatados, Pai, de situações abomináveis. Nós não somos merecedores de forma nenhuma do seu amor, mas mesmo assim o Senhor nos alcança. Agradecemos porque o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas graça, graça e mais graça. Que nós não tenhamos, Pai, esse favor apenas retido para os nossos corações ou em nossos corações, mas que nós venhamos, Pai querido, compartilhar com aqueles que sofrem, aqueles que padecem, órfãos,
viúvas, prostitutas, homossexuais, encarcerados, moradores de rua, refugiados, pessoas que não têm voz, mas que nós podemos ser a voz deles, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos um instrumento da Tua vontade, hoje e sempre. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.